Seja bem-vindo ao Ensino Fiel, um programa que visa disponibilizar conteúdos selecionados do Ministério Fiel, como mensagens de nossas conferências e aulas de nossos cursos. No episódio 14 do Ensino Fiel, teremos uma aula do curso Como Cultuar a Deus, do Cursos Fiel, curso ministrado pelo diretor e editor-chefe do Ministério Fiel, Tiago Santos. Cientes de que culto é um assunto de extrema importância para Deus, precisamos observar se a palavra tem algo a nos ensinar sobre a natureza do culto, ou seja, sobre a essência do que nos significa cultuar a Deus. Veremos como serviço, edificação e até mesmo discipulado podem configurar a natureza do culto, nos mostrando que o culto não deve ser feito de qualquer forma, pois é um ato de amor a Deus e ao próximo, de acordo com a palavra de Deus. Não esqueça de dar seu like na plataforma onde estiver nos assistindo ou nos ouvindo e de compartilhar com o máximo de pessoas que conseguir. Ensino Fiel, episódio 13, a natureza do culto, aula do curso Como Cultuar a Deus, com o professor Tiago Santos. Olá, meus queridos amigos, nós agora vamos prosseguir em nossos estudos e eu desejo trabalhar aqui com vocês algumas definições bíblicas importantes para pensarmos sobre a natureza do culto. Não é? Nós vimos que o homem é chamado a adorar a Deus, não é? E a fazê-lo em espírito e em verdade, não é? Como parte, né, desse edifício espiritual que é a igreja, não é? O lugar onde Deus habita. Ele é um sacerdote que serve, não é? No contexto da adoração e do culto. E as Escrituras tem muito a dizer para a gente sobre culto. E nesse caso é importante a gente atentar para as expressões usadas na Bíblia quando pensamos no culto, não é? Para que isso nos ajude a dimensionar também qual é o nosso papel quando nós adoramos a Deus. E, bem, o culto não é um assunto de pouca importância nas Escrituras. Temos visto isso, ele perpassa toda a Bíblia. Quer dizer, do começo ao fim, as Escrituras nos ensinam que somos chamados a cultuar a Deus, a prestar culto ao Senhor. E essa nossa palavra, por exemplo, palavra culto, é uma palavra que vai aparecer logo cedo nas Escrituras para nos ajudar a entender exatamente o que significa isto, não é, de cultuarmos a Deus. Ela é interessante, essa palavrinha, porque ela é uma palavra de origem latina, quer dizer, culto vem de colere, que significa a arte de cultivar alguma coisa. Não é? É uma palavra que vem da agricultura e também é a palavra que deu origem à nossa palavra cultura. Não é? É uma expressão rica, portanto, a expressão culto, porque ela estabelece a relação entre aquilo que é cultivado, não é? E o fruto daquilo que é cultivado. Não é? Há um aspecto agrícola aí da semente sendo cultivada, regada, né, e tornando-se uma planta que vai produzir frutos. Então, o culto, nesse sentido, é algo que produz fruto. Não é? É uma palavra rica, como disse, que vem do hebraico, a palavrinha hebraica abad, que significa servir. É também uma palavra agrícola. Por exemplo, ela aparece em Gênesis, capítulo 2, verso 5, no contexto agrícola de lavrar o solo. A palavra abad, ela vai aparecer ali com essa conotação, né, do solo sendo lavrado, não é? Ou seja, do cultivo da terra. Não é? Isso é muito interessante, não é? O cultivo do solo. É uma palavra, então, que é emprestada da agricultura para traduzir a noção de um serviço que é realizado para Deus e que produz fruto. É daí que vem a ideia de culto, não é? Uma palavra que fala de uma oferta feita a Deus, de um serviço direcionado para Deus, que produz fruto. Por exemplo, a palavra abad, né, que é traduzida por culto, em muitos lugares do Velho Testamento, ela também aparece na oferta que Abel apresenta diante de Deus. Então, é um serviço que Abel realizou, né, que ele apresenta ao Senhor, né, e isso é reputado, então, como culto. Ele tem uma conotação cultica, né? Mas há outras palavras importantes nas Escrituras que nos ajudam a entender a dimensão daquilo que é ofertado a Deus, né? Outra palavra, por exemplo, encontra-se em Êxodo, capítulo 4, 31, assim como também
em Êxodo capítulo 20, na entrega da lei, que é a palavrinha hebraica sahak, não é? Que tem uma conotação mais física, não é? Em Êxodo 4:31, por exemplo, é a ocasião em que, tendo Deus se manifestado a Moisés, né, ele deu poder a Moisés para que pudesse realizar sinais que autenticassem aquela mensagem, né, para que o povo, então, se dispusesse a sair para cultuar ao Senhor, né, para a terra prometida, né, isso ainda no cativeiro. Moisés, então, ele se pronuncia diante do povo e o povo, o texto vai dizer, inclinado, adorou. Né? Esta palavra sahak é usada ali naquela passagem para significar esta ação física, né, de a pessoa curvar-se em deferência, em respeito, né, do inferior em relação ao superior. Então o culto ele envolve abad, serviço. O culto envolve deferência e respeito. Quando essa palavra aparece em muitos outros lugares, em Gênesis 18, verso 2, por exemplo, ela vai aparecer ali, não é? Prostrou-se, não é? Diante daquelas figuras imponentes que aparecem ali, não é? Naquela passagem, não é? É uma inclinação, uma prostração, não é? Que vai indicar, até pela sua conotação física mesmo, um ato de respeito, um ato de deferência, um ato de reverência, um ato de amor do inferior para com o superior. A gente vai ver a tradução grega dessa palavra hebraica, por exemplo, sendo empregada pelo próprio Senhor Jesus. Não é? João vai escrever no grego em João capítulo 4, naquela passagem que a gente viu, 4:23, não é? A expressão proskinel, que é justamente curvar-se em deferência, não é? Como a gente já viu em nossa primeira aula. Não é? Então, você vai perceber que a adoração ela vai envolver este serviço que produz fruto, que é voltado para Deus, uma ação de respeito, de amor, de deferência, de submissão, não é? E até de obediência, que está, de alguma forma, não é implícita na ideia dessa adoração, de nós nos curvarmos diante de Deus. O Novo Testamento traz outras expressões que também são traduzidas do Velho Testamento, né, e que, de alguma maneira, enriquecem o nosso entendimento do que significa o culto. O culto ainda envolve, por exemplo, como a gente lê em Romanos capítulo 9, verso 4, né, Hebreus capítulo 9, verso 1 e 6, um aspecto de serviço. Nessas passagens, a expressão para culto ali, ou para adoração, é justamente a palavra latreia, né, que significa serviço. É o serviço semelhante ao serviço que era praticado pelo sacerdote no templo, como a gente viu na nossa aula anterior. Duas outras expressões importantes, tsia e prosófora, né, que são também palavras gregas, que têm uma conotação de sacrifício e de oferta. Né? São expressões usadas, né, para fazer referência a algo que acontece no contexto, né, do ajuntamento do povo de Deus. Há um aspecto de sacrifício, há um aspecto de oferta. O texto que a gente leu, por exemplo, né, de Romanos 12, 1, né, de nós ofertarmos, né, os nossos corpos como sacrifício vivo diante do Senhor, né, é que isto também tem a ver com o nosso culto. Né? A ideia de prosófora, né, a gente vê isso em Hebreus 10, 10, por exemplo, é de levar alguma coisa adiante, não é? De levar alguma coisa com as nossas mãos. Não é? Então você percebe a riqueza, né, das expressões bíblicas, são todas ações, né, de uma pessoa que entrega a sua vida e o seu coração, né, junto de outras pessoas, né, e que coletivamente, né, se juntam para servir ao Senhor, né, para servir produzindo fruto, em respeito, em reverência, em amor, em obediência, né, trazendo ofertas ao Senhor e realizando sacrifícios ao Senhor. Ainda uma outra palavra importante, que é muito comum, inclusive, no nosso vocabulário, é a palavra liturgia. Liturgia, que é interessante porque é uma palavra muito rica, que tem, inclusive, origem secular. Né? É uma palavra que aparece em documentos antigos, fora das Escrituras.
né? O liturgo é uma espécie de funcionário público, por assim dizer, não é? Quer dizer, é um trabalho realizado por alguém em direção a outros, não é? Um trabalho público, até mesmo em prol de uma cidade, não é? Até mesmo o pagamento de impostos em documentos antigos, né, vai ser traduzido como uma liturgia, não é? Pagamento de impostos. Então veja, né, o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 13, verso 6, que as autoridades, né, são liturgos de Deus, ou seja, são servos de Deus. Né? Ele usa essa expressão para si mesmo, né? Ele se chama de liturgo de Jesus em 1 Coríntios, em Romanos, perdão, capítulo 15, verso 16. Ele é um servo de Cristo, quer dizer, alguém que está prestando um serviço para Jesus. A ideia de liturgia como um ministério, um serviço, vai aparecer, por exemplo, em Hebreus capítulo 8, verso 2, e também capítulo 8, verso 6. Então, a liturgia é uma expressão que tem uma semelhança com latreia, quer dizer, é serviço, não é? Algo que também fazia o sacerdote. É o serviço prestado por uma pessoa em benefício de outros. Não é? E mais uma vez, a ideia de liturgia, ela lembra o trabalho da congregação. É uma ênfase importante que eu tenho trazido aqui, né, nas nossas considerações, porque o culto por definição, não é, nas Escrituras, uma chamada para a congregação, para a assembleia, para o ajuntamento, para as pedras vivas, para o reino de sacerdotes, não é, que implica a presença e participação dos irmãos. A gente muitas vezes traduz a liturgia pela ordem do culto, não é? E a gente então vai de alguma maneira simplificar a noção de liturgia simplesmente como a sequência dos atos de culto no ajuntamento do povo de Deus. É claro que há um aspecto em que cada ato de culto representa um serviço que é realizado, né, para a congregação, né, e para Deus. Mas liturgia não é exatamente a ordem cultica, a ordem dos atos de culto. A liturgia é serviço, a liturgia é culto. Não é? É o serviço que o povo de Deus oferece ao próprio Deus e também uns para os outros. Não é? Então, há um aspecto em que só de estarmos juntos, não é? Quando nós cantamos juntos, estamos cantando um para o outro, estamos servindo um ao outro. Não é? Quando nós estamos assentados e aquecendo aquilo que é dito pelas orações ou pela leitura das Escrituras, né? Estamos ali do lado dos irmãos, né? E esse tipo de aquiescência, não é, por assim dizer, de acolhimento corporativo do ensino, daquilo que é pronunciado, né, com fidelidade do púlpito, é um ato de culto, é um serviço no culto. Nós servimos uns aos outros na medida em que nos juntamos para cultuar a Deus, né? É algo que nós fazemos juntos, né? Então há um aspecto muito congregacional, né, quando a gente pensa nessas expressões sendo utilizado, né? No culto, o que temos com o ajuntamento do povo de Deus é Deus vindo ao encontro do seu povo. Deus vem ao encontro do seu povo pela palavra. Nos atos de culto, todos eles mediados pela palavra, Deus vem ao encontro, porque quando a palavra de Deus é lida e é pregada, é Deus mesmo quem está falando com o seu povo. Então Deus vem ao seu povo pela ministração da palavra e isto ensina para nós que todas essas expressões usadas para pensar o culto, não é? A própria expressão culto, adoração, não é? Oferta, sacrifício, liturgia, não é? Serviço, todas essas palavras, elas necessariamente são governadas, devem ser governadas pela palavra de Deus. Não é? E na medida então em que os nossos atos de culto são governados pela palavra de Deus, Deus mesmo se faz presente, habitando no meio desse povo, no meio dessas pedras vivas. Não é? E nós, como povo agora habitado por Deus, até mesmo movidos pelo Espírito de Deus, levantamos a Deus, devolvemos a Deus a própria palavra dele, que o glorifica, que o magnifica, não é? Com expressões de louvor. Nós louvamos, magnificamos a Deus quando a gente canta a palavra dele, né? Quando a gente ouve a palavra dele, quando a gente ora a palavra dele,
quando a gente vê o drama da palavra no sacrifício, na ceia e no batismo, não é? É isto. E isto tudo, meus irmãos, meus amigos, que estamos pensando o culto juntos. Isto tudo serve para edificação, não é? É o que o apóstolo Paulo ensina. Eu citei anteriormente 1 Coríntios, eu mencionei que era capítulo 12, mas de fato é 1 Coríntios 14, né? 14, 26, nós temos ali talvez a síntese, né, de tudo que ele vem ensinando, o apóstolo Paulo aos Coríntios, acerca do culto, e ele dirá: quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, outro traz revelação, língua, etc. Não é? Mas, qual é o grande ponto dele aqui? Seja feito tudo para edificação. Edificação. Então, o nosso culto, nossa oferta, nosso sacrifício, não é? A nossa disposição do coração, nosso ajuntamento, tem um papel edificante nas nossas vidas. Edificante. Então a gente aprende com isso que o culto, ele edifica, ele constrói. Não é? A gente vai se assemelhando mais a Cristo, pela imagem dele sendo formada em nós por meio da pregação da palavra, do poder do Espírito agindo nos corações, trazendo convencimento, não é? Amadurecimento, não é mesmo? E também pelo serviço que nós oferecemos uns aos outros, de encorajamento, né, confessando a mesma fé, homologando a mesma fé. Essa é uma expressão importante, homologuel, nas Escrituras. Não é? Nós confessamos a mesma fé quando a gente canta juntos, as mesmas verdades bíblicas, não é? Do Evangelho. A luz do Evangelho brilha nos nossos lábios quando nós cantamos essas verdades. Não é? Nós servimos uns aos outros quando oramos uns pelos outros com as nossas súplicas e intercessões. Então o culto é esse serviço de amor, não é? Em que nós reverentemente nos curvamos diante de Deus e edificamos uns aos outros. Há um aspecto de discipulado no culto, não é? Em que nós ajudamos uns aos outros, não é? Pelo encorajamento, até pela nossa própria presença. Só de estarmos juntos ali, não é? Nós podemos ser modelos para os nossos irmãos. O discipulado, o Jonas Madureira ensina isso muito bem no seu livro O Custo do Discipulado. O discipulado é essencialmente nós ajudarmos pessoas a seguirem a Cristo, sendo muitas vezes nós mesmos modelos para essas pessoas. A nossa presença no culto é uma maneira de nós sermos um bom modelo para isso, para os nossos irmãos. É um bom exemplo, um padrão, para usar a linguagem do apóstolo Paulo em 1 Timóteo. E isso tudo ensina para a gente que o culto não pode ser feito de qualquer jeito. E a gente não pode ter qualquer atitude no culto. Não é? É interessante. Não é? A gente vai ver que Deus rejeita o culto que é feito com desleixo. Se ele serve para edificação, então ele precisa ser governado pela palavra de Deus, que é o que edifica o povo de Deus. E a gente vê em Malaquias 2, por exemplo, Malaquias 1 mesmo, quando Deus diz que rejeita a pessoa, por causa de um culto desleixado, desinteressado, falando para os sacerdotes. Quantos de nós, muitas vezes, chegamos diante do culto do Senhor dessa maneira, talvez ali com os nossos pensamentos voltados para tantas outras coisas, talvez com muito mais entusiasmo para outras atividades menos importantes, e quando a gente se reúne para cultuar, para adorar a Deus, a gente traz não o nosso melhor, as primícias do nosso coração, mas talvez algum tipo de oferta espúria, semelhante à de Caim. Deus quer a inteireza do nosso coração no culto, para que isso seja do agrado dele. Deus vai dizer em Malaquias, que eu não tenho prazer nas coisas que vocês me oferecem. Então isso é muito sério. Nós somos chamados a oferecer coisas a Deus no contexto do nosso culto que tragam prazer ao Senhor. E ele vai ter prazer naquelas coisas que vêm dele mesmo, porque ele é santíssimo. Tudo que vem dele é bom, tudo que vem dele é santo. Ele revela o que é santo na palavra. E por isso eu quero fazer esse destaque da importância de nós termos na palavra a fonte pela qual nossos atos de culto serão realizados. É ali que a gente vai entender e aprender exatamente o que Deus quer de nós. A forma é importante para Deus, aquilo que nós vamos oferecer para Deus conta,
não é? E nós somos chamados a atentar para aquilo que a Escritura ensina e fazer exatamente aquilo que Deus quer que a gente faça, não é? E isso vai eliminar muito do que a gente vê por aí, não é? Daquelas reuniões que são muitas vezes até alienantes, não é? Então eu digo, tanto da nossa atitude, não é? De ter assim, o nosso coração totalmente entregue para o Senhor nos nossos atos de adoração, mas também daqueles que servem no contexto do culto, de terem muito cuidado para que o seu serviço no culto, que conduz a congregação nos atos de culto, seja um serviço fiel às Escrituras. Não é? Tantas coisas que a gente vê, não é? Que são tão alienantes, não é? Um espetáculo deprimente, para dizer assim, né? De certas atitudes, não é? Que não edificam no culto, não é? Talvez por meio de atos que sejam atos de culto, como a música, não é? Ou com algum tipo de ensino, mas que não honram o nome de Deus, não é? Ou que não honram a palavra de Deus, não é? Ou que estimulam certas reações nossas, não é? Ou certos afetos nossos, que não nos levam a essa atitude de prosquinel, de nos curvarmos reverentemente diante do Senhor e reconhecermos a sua grandeza e a sua beleza, não é? Então é preciso que a gente tenha assim, muita atenção, não é? Para aquilo que a gente vai oferecer ao Senhor, para que a nossa oferta seja como a de Abel, não é? Seja uma oferta agradável ao Senhor, para que o nosso culto seja um culto agradável ao Senhor, para que Deus mesmo não rejeite o nosso culto. Obrigado por ter nos acompanhado em mais um episódio do Ensino Fiel. Não esqueça de dar seu like e compartilhar este conteúdo. Até a próxima, fique com Deus!